Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa aula nós vamos falar sobre a cinética química, que é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que alteram a velocidade dessas reações. Nós conseguimos observar no nosso dia a dia que reações diferentes possuem velocidades diferentes, não é verdade? Por exemplo, se a gente pegar a oxidação de metais, se a gente for pegar o processo de enferrujamento, se eu tenho lá um bombril, eu abro o bombril, lavo uma vasilha e deixo o bombril, daqui 10 minutos você voltar lá, ele não vai estar enferrujado, não é verdade? Demora alguns dias para aquele bombril enferrujar. É a velocidade que aquela reação está acontecendo. Se você já pegar um álcool, jogar no chão e riscar um fósforo e jogar ali, você vai ver que é uma reação que em poucos minutos todo o álcool que estava ali vai ser consumido. Então nós temos reações mais lentas, nós temos reações mais rápidas. E por que cargas d'água nós queremos controlar essas reações? Ora, nós estamos fazendo isso a todo momento. Por que você guarda os alimentos na geladeira? Por que você vai no açougue, vai lá comprar carne e coloca a carne na geladeira? Você guarda frutas, vegetais na geladeira? Para que elas demorem mais para apodrecer? Ué, o que é isso? Quando você coloca na geladeira, você está diminuindo as reações químicas que levam ao apodrecimento desses alimentos. Então o fato de guardar na geladeira um alimento, você já está brincando aí com a velocidade das reações químicas. Olha só que interessante. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. A cinética das reações químicas. Bora reagir? Aqui. Vamos começar então o nosso estudo da cinética química. Só que antes da gente falar propriamente da velocidade das reações, vamos entender primeiro como a reação química acontece. Afinal de contas, se a reação química nem começar, eu não vou poder nem falar da velocidade delas, não é verdade? Então olha só, para a gente ter reação química acontecendo, nós precisamos de 3 coisas ao mesmo tempo. Se faltar uma delas, a reação não acontece, tá bom? E as 3 condições para que ocorra uma reação química é contato, afinidade e uma energia mínima necessária para que essa reação aconteça, tá bom? Então, se faltar uma dessas, a reação não vai acontecer. Vamos falar de cada uma delas. Vem comigo. Primeiro, contato. Quando nós falamos de contato, é choque entre as partículas que estão ali. Então aqui, por exemplo, vamos imaginar essa reação. Eu tenho o gás hidrogênio e o gás iodo. Só vai ter reação quando eu tiver colisão entre as moléculas do gás hidrogênio e as moléculas do gás iodo. Tem que ter uma colisão entre elas, isso que é contato. E é qualquer colisão que gera reação? Não. Choque de bandinha gera reação? Não. Tem que ser uma colisão numa orientação favorável. Se essas moléculas se colidirem, numa colisão frontal, numa orientação favorável, nós poderemos ter a nossa reação, tá? Essas colisões favoráveis que geram reação são chamadas de colisões efetivas ou eficazes. Então, para ter uma reação, nós precisamos ter contato na forma de uma colisão efetiva ou eficaz. Belezinha? Segundo, a afinidade. Nós precisamos ter a afinidade química entre os participantes. Afinal de contas, por exemplo, a gasolina. Nós sabemos da afinidade que a gasolina tem pelo oxigênio. Ela é tarada, assim, pá, pega fogo, não é verdade? Agora, a gasolina e o CO2 têm a mesma afinidade? Não tem. Os dois não têm. Não adianta que a gasolina não vai entrar em combustão com o CO2, não é verdade? Então tem que ter afinidade química entre os participantes. E por último, nós precisamos ter uma energia mínima necessária para que essa reação aconteça, que nós chamamos de energia de ativação. Por exemplo, imagina que eu vou ter 1 litro de álcool aqui, vou jogar 1 litro de álcool aqui no chão do meu estúdio. Ora, vai pegar fogo? Não vai. Ora, mas eu tenho oxigênio no ar. O oxigênio está em contato com o álcool que está no chão. Por que não vai pegar fogo? Porque falta energia. Tá? Agora, se eu riscar um fósforo e aproximar, eu vou fornecer a energia mínima necessária e bum, vai pegar fogo aqui no meu estúdio. Mas tem contato, tem afinidade, se não tiver energia, não vai acontecer, tá bom? Então eu preciso tanto de contato, quanto de afinidade, quanto essa energia mínima necessária para que a nossa reação aconteça, que é chamado de energia de ativação, beleza?
E nós podemos ilustrar isso num gráfico. Olha só esse gráfico que eu tenho aqui da energia pelo caminho da reação. Aqui eu tenho os meus reagentes, ó. Eu tenho aqui os meus reagentes, ele tem essa energia aqui, ó. Igual eu falei o exemplo do álcool e do oxigênio, tá aqui, ó. Só que eles precisam ganhar uma certa quantidade de energia para essa reação acontecer. Esse morrinho aqui que os nossos reagentes precisam alcançar de energia é o que é chamado de energia de ativação. Então isso aqui é a nossa energia de ativação. É a energia mínima necessária para que a nossa reação aconteça. Combinado? Agora, vamos voltar aqui à nossa reação para a gente analisar mais algumas coisas. Ó, eu tenho aqui a minha molequinha do gás hidrogênio e a minha molequinha do gás iodo. Vamos supor que nós tivemos então a nossa colisão efetiva ou eficaz, que é aquela colisão que vai gerar a reação. Quando isso acontece, nós temos a formação de uma espécie que não é nem reagente e nem produto. É uma coisa intermediária que nós chamamos de complexo ativado. Ó, nós tivemos o choque entre as duas. No complexo ativado, nós temos a quebra das ligações antigas e a formação das novas ligações. Então, esse momento que está entre reagentes e entre produtos, nós chamamos de complexo ativado. Isso aqui é extremamente energético. Tem muita energia, ele é muito instável. Ele existe por milésimos de segundos, tá bom? Ele é muito instável. Então, ó, o complexo ativado, ele está aqui no topo dessa curva. Ó, olha para você ver a quantidade é a maior energia que a gente tem na nossa reação é a do complexo ativado. Então a energia do complexo ativado é bem o topo da nossa curva aqui, ó. Aqui é onde existe essa espécie que não é nem reagente nem produto, tá bom? Então aqui a gente está começando a desfazer as ligações entre os hidrogênios, está começando a desfazer a ligação entre os iodos e começando a formar a ligação entre o iodo e o hidrogênio, tá? E aqui nós temos a formação do nosso produto. Aqui a gente vai ter, então, ó, no nosso gráfico, os nossos produtos, tá bom? Então, ilustrando todas as etapas da nossa reação, nós temos reagentes, tá? Nós temos aqui a quantidade de energia que eles precisam ganhar para que essa reação aconteça, e aí nós podemos fornecer essa energia de diversas maneiras, nós podemos ajudar os reagentes pular essa barreira aqui de várias maneiras, nós vamos estudar isso daqui a pouco, tá? E aí, uma vez que a reação acontece, nós temos a formação do nosso produto. Nós só temos que lembrar que essa energia aqui que os reagentes ganham para a reação acontecer é a nossa energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça, e que lá no topo nós temos a formação do complexo ativado, que é essa espécie química que não é nem reagente e nem produtos, e é extremamente energética e instável. Combinado? Agora, gás nobre, vamos ver os fatores que alteram a velocidade de uma reação. O primeiro deles é o estado físico dos participantes. É claro, como que estão as partículas no estado sólido? Elas não estão bem pertinhas umas das outras? Elas não têm a mobilidade reduzida? Se comparado a quem está no estado líquido e a quem está no estado gasoso, onde as partículas estão soltas, se movimentando para cima e para baixo? Ora, aqui no estado gasoso, como nós temos moléculas com mais energias, partículas com mais energia se movimentando para todo lado, a chance da gente ter um maior número de colisões é muito maior. E se eu tenho mais colisões, a probabilidade de eu ter uma colisão efetiva ou eficaz é maior. E o que acontece? Nós aumentamos a velocidade da nossa reação, simplesmente pelo fato da gente ter mais colisões. Porque tendo mais colisões, a chance de ter colisões efetivas ou eficazes aumenta, o que aumenta a velocidade da nossa reação. Então, no estado gasoso, a velocidade da nossa reação ela é maior, por exemplo, do que no estado líquido, do que do estado sólido. Porque à medida que a gente caminha para o estado sólido, a gente está diminuindo o quê? A velocidade, a mobilidade das partículas, o que vai reduzir também o número de colisões que essas partículas podem ter, ok? Então nós podemos resumir assim, ó, nós aumentamos a mobilidade das partículas, que aumenta o número de colisões, que aumentam a velocidade da nossa reação, tá ok? Então o estado físico dos participantes importa na hora da gente trabalhar com a velocidade da nossa reação.
Segundo, superfície de contato. Imagine, gás nobre, que a gente tem um comprimido. Aquele comprimido efervescente lá, uma aspirina. Se você pegar a aspirina e jogar na água, qual que vai ser a parte que vai acontecer a reação? Vai ser na superfície desse comprimido. Não é verdade? A água só vai conseguir entrar em contato com a superfície desse comprimido. E o que acontece se você pegar esse mesmo comprimido agora e triturar ele? Você esmaga ele antes. Você vai amassar ele todinho na sua mão. Faz aí o experimento na sua casa. Compra uma aspirina. Você vai lá e amassa todinho essa aspirina na sua mão. E agora você vai jogar esse pó na água. O que acontece quando você joga a aspirina em pó na água? Ora, a superfície de contato é muito maior. A água agora vai conseguir encostar aqui, em todos os lados dessas partículas. Então nós vamos aumentar o quê? A superfície de contato. Se eu aumento a superfície de contato, eu aumento o quê? As colisões. A chance de ter colisões efetivas ou eficazes com a água vai aumentar, o que vai aumentar a velocidade da nossa reação. Então, se você quer aumentar a velocidade de uma reação, basta você aumentar a superfície de contato. Então, por exemplo, você quer fazer fogo, você quer pegar fogo lá, você vai fazer uma fogueira lá com seus amigos, você vai sair para acampar e quer fazer uma fogueira, tá? E aí você vai pegar lá um tronco de uma árvore dessa grossura e jogar lá, vai demorar um ano para pegar fogo. Agora, se você quebrar ela em pequenas partes, você aumenta a superfície de contato, o que aumenta aqui, ó, o número de colisões e que vai aumentar a velocidade. Vai fazer uma churrasqueira, você vai pegar o carvão, quanto menorzinho o carvão, melhor, porque mais contato ele vai ter com o oxigênio do ar, maior o número de colisões, maior vai ser a velocidade da sua reação. Mais quente vai ser a sua churrasqueira e mais rápido seu churrasco vai sair. Belezinha? Tranquilo? Terceiro, temperatura. Gás nobre, o que acontece se eu aumento a temperatura do meu sistema? Eu tenho partículas que têm uma maior energia cinética. E energia cinética está associada ao movimento. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento o movimento das minhas moléculas, das minhas partículas. Se eu tenho maior movimento, eu vou ter mais colisões. A chance de eu ter colisões efetivas ou eficazes aumenta, aumentando a velocidade da minha reação. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética, eu aumento a probabilidade de ter colisões efetivas e eu aumento o quê? A velocidade da minha reação. E o contrário também é verdade. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia cinética, eu diminuo a chance de ter colisões efetivas ou eficazes e eu diminuo a velocidade da minha reação. É o que acontece quando a gente coloca um alimento na geladeira. É isso que a gente está fazendo. A gente está diminuindo a energia das molequinhas que estão ali, reagindo no processo de apodrecimento do nosso alimento. Tá bom? Então, a temperatura vai trabalhar dessa maneira aqui, beleza? E por último, nós temos a concentração dos reagentes. É claro, né? Se eu tenho uma maior concentração dos meus reagentes, o que eu vou fazer? Eu vou ter um maior número de participantes. Se eu tenho um maior número de participantes, se eu tenho um maior número de moléculas ali, a chance de ter colisão entre essas moléculas vai aumentar. Se eu aumento a chance de ter colisões, eu aumento a chance de ter colisões efetivas ou eficazes, que vai aumentar o quê? A velocidade da minha reação. Então, dá pra gente ver que todo o aumento, todos os fatores aqui que a gente falou até agora, que alteram a velocidade da reação, está intimamente ligado com a teoria das colisões, com a questão da gente ter uma colisão efetiva ou eficaz. Tá? Tudo que a gente está tentando fazer aqui é fazer com que as moléculas, que os participantes ali, que as nossas partículas, elas tenham mais choques. Se eu tenho mais choques, a chance da gente ter aquele choque que vai gerar a reação é muito maior. E se eu tenho muito maior essa probabilidade, vamos dizer assim, nós temos o quê? Uma maior velocidade. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Gás nobre, por último, nós temos aqui o catalisador. Catalisador são substâncias químicas, tá bom? Que nós adicionamos às nossas reações, tá? Então, catalisador é uma substância que eu vou jogar lá dentro do meu meio reacional, ele vai reagir, tá? Ele vai reagir com os meus reagentes, só que ele não é consumido na nossa reação.
Ou seja, ele participa da reação, mas ao final da nossa reação, ele é restituído, ok? Então, catalisador são substâncias químicas que nós vamos adicionar à nossa reação, ele vai reagir, ele vai participar da reação, só que ele vai ser restituído ao final, ele não vai ser consumido. E como que o catalisador ajuda a gente a aumentar a velocidade de uma reação? Ele consegue ajudar a gente a aumentar a velocidade de uma reação diminuindo a energia de ativação. O catalisador, de tudo que a gente falou, é a única coisa capaz, tá bom, de diminuir a energia de ativação. Quando a gente mexe com a temperatura, quando a gente mexe com a concentração, superfície de contato, estado físico, a gente não altera a energia de ativação. A energia de ativação é a mesma. O que a gente faz é ter mais contato, ter mais colisão efetiva e a gente ajuda as molequinhas a pular esse morrinho, tá? Só que o catalisador ele é diferente. O catalisador vem aqui e diminui a nossa energia de ativação. Em vez de eu ter agora essa energia de ativação que está aqui em preto, nós temos esse morrinho menor. Como que o catalisador faz isso? Ele propõe um caminho alternativo para a nossa reação, tá? Ele propõe um caminho alternativo. Aqui no preto, vamos supor que nessa energia de ativação preto, ó, para a reação acontecer, ela tem que subir a escada. Tem uma escadinha aqui, ó. Ele sobe a escada e faz isso aqui, ó. Pronto. Essa é a reação química em preto. Eu preciso de toda essa energia para acontecer. Já o catalisador, ele fala, moço, para que subir essa escada? Passa aqui do lado, ó. O que ele fez? Ele propôs um caminho alternativo. A reação sem catalisador acontecia por aqui. E a reação com catalisador passa aqui do lado, ó. Então, nós temos mecanismos diferentes. O catalisador, ele propõe uma reação completamente diferente do que estava acontecendo, tá bom? Então, o complexo ativado aqui é diferente do complexo ativado formado aqui, porque aqui o mecanismo pelo qual essa reação está acontecendo é diferente do mecanismo pelo qual essa outra reação aqui está acontecendo, tá bom? Então, o catalisador ele é muito especial, porque ele é o único de todos que nós falamos que é capaz de diminuir a energia de ativação, e ele diminui a energia de ativação porque ele propõe um novo caminho para essa reação acontecer. Ela não vai acontecer mais do jeito que ela estava acontecendo anteriormente sem ele, tá bom? Então o catalisador diminui aqui a energia de ativação. Se eu tenho uma menor energia de ativação, eu tenho o quê? Uma maior velocidade da minha reação. Catalisadores não são consumidos no processo, isso quer dizer que eles vão participar da reação, mas eles vão ser devolvidos ao final dela. Catalisador aumenta, se a gente pegar uma reação reversível, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma reação reversível, que ela acontece tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. O catalisador ele aumenta a velocidade das duas, tanto da reação direta quanto da inversa, tá bom? Então essas aqui são algumas características do catalisador. Não vai ser consumido, vai diminuir a energia de ativação, vai propor um caminho alternativo para a reação acontecer, vai aumentar a velocidade tanto da reação direta quanto da reação inversa se a gente tiver uma reação reversível. Belezinha? Portanto, guys nobre, com isso nós encerramos mais uma aula maravilhosa de química e vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e reage!